Fala aí, seus loucos, como é que vocês estão, cara? Como é que estão as coisas por aí, né? Aqui já esquentou de novo em São Paulo e tal, só que dentro daqui do meu apartamento dá uma segurada na temperatura, então fica um pouquinho mais frio. Eu botei uma manga longa aqui, mais fininha pra fazer o vídeo aqui pra vocês, né? Hoje nós vamos falar de uma das bandas aí mais populares dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Capital Inicial, né, cara? O seu vocalista Dinho Ouro Preto aí, que se envolveu recentemente numa certa polêmica aí, e tem muito cara dizendo que ele desfez o L, será mesmo? Vamos falar sobre isso aí e outras curiosidades envolvendo ele e a banda, né? E antes de começar, cara, nós vamos fazer uma indicação mais pautada ali numa influência mais grunge, nas bandas de garagem, uma coisa mais rock alternativo. E vamos lá para as bandas do Ceará e vou indicar para vocês o Too Fuzz. Quando eles vieram para as bandas de cá em São Paulo, acho que por 2000 e alguma coisa, eu não vou me recordar bem certo, eu os vi lá no saudoso, porém longe pra um caralho, na bosta da Zona Sul de São Paulo, Blackjack. E foi um show bem legal. Se vocês curtiram, procurem aí nos seus apps de música e sejam felizes. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso aí, vamos começar a bagaça. Talento pra música vem de berço na família do Dinho, tanto é que ele não é o único músico na família. Além do mano dele, o Ico, seguir na carreira artística e ter passado, ainda lá nos anos 80, pelo Legião Urbana, talvez muita gente não saiba, mas o Dinho é meio irmão do Dado Villa-Lobos, e essa nem eu sabia. Se um dia eu pudesse ver... Embora eu não seja fã do som do Capital, Fátima, que foi uma das músicas divididas na separação dos membros do Aborto Elétrico, é uma baita moda que eu gosto bastante. Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. Fátima é da primeira bolacha deles, o auto-intitulado de 86. E as músicas ali tinham aquela forte influência das bandas post-punk e pop dos anos 80. Aliás, boa parte do cenário pop rock de Brazola tinha essa pegada. Esse primeiro trampo do Capital respira e transpira a atmosfera oitentista, e de lá nasceram grandes hits atemporais. Recomendo para os que gostam dessa pegada de som darem uma chance para esta obra. Aliás, olha essa joia rara, o encontro do Viper com o Capital Inicial no saudoso Programa Livre. O Capital Inicial, na verdade, assim, nunca foi, como muitos falavam lá na minha época de adolescente, uma banda com uma fase nos primórdios mais punk. Na real, eles sempre beberam na fonte do pop rock e sempre fizeram letras assim mais amenas e, vez ou outra, entravam em algumas questões políticas. A Fátima é uma prova disso. Na fase 2000iana e da radiofônica Natasha, a gente era um bando de pós-adolescente revoltoso ali e que gostava muito de metal extremo. Então a gente ficava zoando, cara, brincando que o Capital Inicial era uma banda de roqueiro sapatênis, ou então, como a gente falava também na época lá, era banda de roqueiro de vila, né? E era foda, cara, a gente zoava pra caralho. Mas como é que vocês chamavam lá na época? Vocês concordam, inclusive, com esse termo aí de banda de rock de sapatênis? Comenta aqui embaixo. Pneus de carro cantam tiro. O rock pro Dinho vem aos 12 anos de idade. Nessa época, inclusive, ele conheceu o Bi e o Herbert, que mais tarde iriam fazer parte do Paralamas. Sento na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Em 93, o Dinho carpiu o gato da banda depois de um show meia boca no Circo Voador. Depois que ele largou o Capital, entrou numa fase bem conturbada na carreira.
lançou 2 plays solo, porém a coisa toda foi um fracasso. Acho que esses dois discos que eu fiz estão entre as melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Porque eu, como fã, escutei os discos. Eu achava bacana. Eu falei, por que não aconteceu? O Vértigo eu acho muito bom, cara. A gente faz 2 discos diferentes. Um é rock pesado, que é o Vértigo. As letras são boas, as guitarras é boa, a produção é do Dado. É muito bom. E não acontece, né, comercialmente, né? Não acontece comercialmente. O segundo é feito com o Suba, Mita Subotic, um jugoslavo, e é um rock eletrônico. Eu adoro o trabalho dele. Que também ele faz vários discos do Edgar Scandurra. Sim. Que é algo inacreditável também. Os discos são um desastre comercial. Em minha carreira, chega ao momento que, em 97, chega a parar de tocar. Primeira vez na minha vida adulta que eu paro de tocar. Aos 33 anos. 33, 34 anos. Mas eu não me arrependo. Nessa época que ele deu uma parada para ganhar uns cobre, ele chegou a trampar como tradutor. Até que em 98 ele se reuniu com o Capital Inicial para fazer uma turnê de comemoração aos 15 anos da banda. O reencontro deu tão certo que eles decidiram voltar ativo. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua. Você deve se perguntar de onde veio esse sobrenome imponente do Dinho. Pois bem, o cara é de uma família importante. Ele é filho do diplomata brasileiro e cientista político Afonso de Celso Ouro Preto, neto de Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior. O cara foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, tá? E bisneto do Visconde de Ouro Preto, o senhor Afonso Celso de Assis Figueiredo, um monarquista e político BR. Pesado, mano. O cara tem pedigree os caralho. O Dinho também se aventurou no casório e o seu primeiro foi com uma produtora de moda chamada Maria Stockler e terminou por causa de uma traição. Já em 94 ele conheceu o seu grande amor, a arquiteta Maria Catânio. Os dois se encontraram em um rolê da MTV Brasil e a paixão foi tão grande que os dois passaram 10 dias juntos. Mas a dona Maria tinha um casamento marcado em Gênova. Daí ela carpiu o gato e eles mantiveram contato. E 6 meses depois ela terminou o noivado e se casou com o Dinho em 95. Eles tiveram 3 filhos, a Júlia, Isabel e o Afonso. Tudo que vai deixar o gosto, deixar as fotos. Capital Inicial foi entre os anos 80 e os anos 2000, entrava, né, naquele grupo de bandas de rock brasileiro, de porta de entrada para muitos moleques aí, crianças e adolescentes, começarem a se interessar pelo subgênero. Mas nem sempre eles acertaram, né, cara? E tiveram algumas tretas e polêmicas envolvendo a história deles ali. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Em 2009, num show em Patos de Minas, o Dinho sofreu uma queda violenta de uma passarela de 3 fucking metros de altura. O frontman teve traumatismo craniano, fraturas nas costelas e vértebras, cortes pelo corpo e machucados na cabeça, dentes e rins. Após o acidente, ele precisou ficar cerca de 1 mês internado e passou 6 meses sem tocar, sem subir num palco. Tá louco? Tinha o palco e depois tinha uma passarela. Sacou? Eu tava na passarela, o guitarrista tava na passarela, e aí eu passei pelo guitarrista na passarela e continuei andando de costas. Achando que eu ia passar por ele, andar um pouquinho de costas, parar e ficar olhando pra ele, da ponta da passarela. Uhum. Ele tava no meio da passarela, eu vim andando, passei, achei que eu ia ficar na ponta da passarela, olhando pra ele, olhando reto pro palco. Eu dei um passo a mais. Tinha uma fita isolante dizendo qual era o limite do palco e eu não vi. Nossa, mano. Você caiu de costas. Caí de costas, cara, mas acho que eu ainda esbarrei em alguém, cara, senão eu teria morrido. Ele também teve problemas bem pesados com os ilícitos do Capiroto San. Acho que 21 anos quando grava o primeiro disco do Capital. Sacou? Então eu falo, o primeiro álbum, né? O primeiro compacto é mais cedo ainda. Mas de eu não ter a manha musical, não saber compor, não saber cantar, sabe? E eu sabia que eu não sabia.
E eu achava que todo mundo em volta de mim dava pra ver que eu não sabia. Tava na cara. Tava né? na cara que eu não sabia. Eu precisava de muito mais tempo de porão. Precisava de muito mais tempo De garagem. de garagem, sabe? E ensaiando até eu aprender a fazer. Então eu acho que talvez dessa frustração de eu saber das minhas próprias limitações, que talvez isso tenha me levado a tentar afogar as minhas mágoas, sabe? De tentar, sei lá, de uma anestesia, sabe? Quase. Ou fazendo isso se sentir um cara pica. Foda. Talvez também, sabe? Mas eu acho que as drogas estavam ligadas à minha percepção de mim mesmo, sabe? Da minha noção das minhas próprias limitações, sabe? Sobre esse lance de não saber cantar, em épocas pandêmicas, ele passou um papelão a tentar cantar Queen. Mas dá pra dar um desconto, afinal ele ainda estava se recuperando e tinha perdido a voz por conta do maldito vírus mocoronga. E tem uns 10 dias mais ou menos, ele entrou numa polêmica política. E é agora que os comentários aqui embaixo vão pegar fogo. Afinal, ele deu a entender que desfez o L. Será? Eu me considero de centro-esquerda. Eu me considero... Eu seria um social-democrata se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Durante as últimas eleições, eu e várias outras pessoas que não são petistas, sabe? Simone Tebet, ou Alckmin, ou FHC, sabe? Várias outras pessoas apoiaram o Lula por perceber o perigo, o que nós achávamos que é o perigo que o Bolsonaro representava. O que eu percebia é que era uma coalizão a favor da democracia. E eu acredito que esses nomes todos que eu citei também. E vários outros economistas ligados ao PSDB também. Armínio Fraga, por exemplo, sabe? Gente que não tem nada a ver com o PT, também percebeu que havia ali um perigo. E, de fato, havia, tanto é que no dia 8 de janeiro os caras invadiram, tentou se dar um golpe ali, né? Eu postei a respeito disso. Antes da eleição, fiz o L, sabe? Perdi dezenas de milhares de seguidores, sabe? Dezenas de milhares de pessoas acharam melhor ir embora. É assim, o que eu vou fazer? Mas eu também não quero que o capital vire um palanque, sabe? Eu não sou um ativista, eu sou um músico. Pois é, meus caros, teria o Dinho sartado de banda? Sei não, hein, cara. Afinal de contas, vai tudo bem no Brasil, né, cara? A gente tá com a economia muito boa, o dólar tá baixo, e a gente tá conseguindo fazer compras aí com bastante coisa no supermercado, usando só uns 50 conto, né? Tá tudo certo. Mas enfim, antes de sair desse vídeo, dá uma sacada nesse outro que eu fiz aqui sobre o Legião Urbana e o Renato Russo. Tá bem interessante. Aguardo vocês lá. Forte abraço. Falou!